Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3 de janeiro de 2026. Meta de likes batida no vídeo de ontem, então bora de vídeo hoje no nosso sabadão. Mas pra gente trazer vídeo para vocês também no domingo, não esquece de se inscrever no canal e bater a meta de likes também, 150 likes pra gente trazer mais um vídeo para vocês amanhã. Lembrando que independente de tendo vídeo ou não aqui no YouTube, tem palpite lá pra galera do nosso grupo VIP. O contato tá na tela para vocês. Por apenas R$ 99 você fica com a gente até o final da temporada ou você participa aí do nosso grupo VIP por esses preços que estão na tela, no plano de um mês ou no plano de 2 meses, sempre trazendo as melhores informações, números, estatísticas, guias, e-books, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over-under, muito conteúdo no grupo VIP mais completo do mundo. Essa é a nossa proposta e pelo menor custo-benefício. O palpite Miami Heat Minnesota Timberwolves já tá no ar, então corre e garanta a sua vaga. Vamos começar aqui a nossa análise com o New York Knicks e Philadelphia 76ers. Aqui a gente acredita na vitória dos Knicks. O Knicks vem de derrota pro Atlanta Hawks, mas perder mais uma vez jogando em casa me parece um pouco complicado. O Karl Anthony Towns é dúvida para hoje, bem como o Robinson. A gente precisa que o Karl Anthony Towns esteja em quadra para esse garrafão dos Knicks serem competitivos contra um garrafão ali que tem o Joel Embiid cada vez mais saudável e jogando em sequência, tá? Mas a gente vai na vitória dos Knicks, porque além de estar pagando bem, a gente tem o Knicks com números melhores dentro dessa temporada. Quando a gente fala em número de vitórias, o Knicks é o quarto time da NBA, o atual campeão do In-Season Tournament, e também eles são aqui o quarto melhor ataque por 100 posses, sendo também aqui, defensivamente falando, uma defesa interessante, tá? A 16ª da liga. Já o Philadelphia 76ers é uma defesa melhor, mas ofensivamente não é um ataque de top 10, e o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola desses times, de quantos pontos eles fazem menos quantos pontos sofrem, o do Knicks é superior, o sexto melhor da liga contra o 15º, o Knicks que tem um saldo de 5.9 pontos a cada 100 posses, encara hoje um Philadelphia de 0.8, beleza? A gente tá falando de um time que ainda precisa melhorar para ser um candidato ao título da Conferência Leste, contra um time que joga em casa e que é um dos principais favoritos a ficar com esse título. Nos últimos 20 jogos em casa, o New York Knicks venceu 17, perdeu 3. Nessa temporada são apenas 3 jogos perdidos jogando como mandante, um deles contra o próprio Philadelphia 76ers e o outro contra o Atlanta Hawks, mas tem um porém, eles ainda não perderam 2 jogos seguidos jogando como mandante e eles vão ter 2 confrontos jogando em Nova York contra o Philadelphia dentro dessa temporada. Estatisticamente falando, se já é difícil o New York Knicks perder 2 vezes em casa, pelo menos nessa temporada, quem dirá 2 vezes em casa contra o Philadelphia, que é um time que está a pelo menos um estágio abaixo deles dentro dessa competição. Claro, muita coisa vai se resumir a qual time vai estar mais saudável, o Joel Embiid joga ou não, Karl Anthony Towns joga ou não, etc. Então, a gente precisa ver isso durante a partida. Durante o dia, a gente vai informar a galera quem vai estar disponível ou não lá no nosso grupo VIP. Beleza? Vamos falar agora aqui de Toronto Raptors e Atlanta Hawks. Aqui a gente acredita na vitória do Toronto Raptors. Aqui é muito mais uma questão de valer o risco do que necessariamente de gostar dessa tip. Eu acho que tem muita coisa melhor dentro dessa rodada, mas dentro desse jogo acho que é o mais interessante. Confiar também uma boa pontuação do Raptors, apesar deles não serem um ataque tão eficiente assim. Mas além do mando de quadra, aqui a gente tem alguns motivos que fazem com que a gente acredite no Toronto Raptors vencer nessa partida. Primeiro, o time é muito melhor que o R.J. Barrett, ele já tá de volta, com sequência e vem muito bem. Do outro lado, para mim, os dois jogadores mais importantes ofensivamente e defensivamente desse Atlanta Hawks, seja pro bem ou pro mal, Trae Young e Porzingis está de fora. O Trae Young é o melhor jogador do time ofensivo, o grande construtor, o cara que pode decidir jogos, mas desde que ele saiu, desde que ele esteve de fora por lesão, o Atlanta teve uma melhora. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu há 1 ou 2 temporadas atrás, quando o DeJounte Murray ali assumiu o comando dos Hawks com a lesão do Trae Young e a gente viu uma melhora ali do Atlanta. Então, isso é muito sintomático. O Trae Young, ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente ele acaba não entregando o suficiente. Isso muda completamente o resultado do Atlanta Hawks. Só que tem um porém. Quando ele esteve de fora, os jogos nos quais a equipe dos Hawks melhorou foi quando o Porzingis estava à disposição. Então a gente trouxe aqui os seguintes números, né? A gente trouxe aqui um recorte dos últimos 10 jogos dos Hawks, com o Porzingis, na verdade, né? Onde eles sofreram 112.3 pontos e onde eles venceram aqui 6 desses 10 jogos sendo competitivos contra o Denver Nuggets, como por exemplo, um jogo no qual eles perderam, né? Mas aí, esses 112.3 pontos de média que eles sofreram, 118.6 que eles fizeram, muda bastante quando o Porzingis não esteve à disposição. Claro que eles tiveram aqui 3 jogos nos quais eles sofreram 132 pontos ou mais, mas muitas vezes ali eles deixaram seus adversários em linhas baixas, se defenderam bem e sofrer uma média de 112.3 pontos é aceitável.
Porém, quando a gente pega os últimos 10 jogos com o Porzingis de fora do Atlanta Hawks, a gente tem os seguintes números. Eles sofreram 130,6 pontos de média e fizeram 122,8. Ou seja, o ataque até melhora, mas a defesa piora bastante. Contra o próprio New York Knicks, onde eles manteram seus rivais a 99 pontos, eles sofreram 128, isso sem prorrogação. Então a defesa deles fica muito exposta. Então hoje eles vão perder um jogador muito importante na defesa, um excelente protetor de aro, e no ataque perdem um jogador também importante. Com isso a gente deve ter o Atlanta Hawks sofrendo um pouquinho mais defensivamente, contra um adversário que gosta de pontuar bastante por dentro. Esse Toronto Raptors não é um ataque espetacular, mas tem jogadores de boa envergadura, tá? E dentro dessa temporada, eles foram um ataque ali fora do top 10 dentre os piores, mas o Atlanta Hawks também foi o 15º, ou seja, nada de muito especial. Enquanto que defensivamente a gente tá falando de um Atlanta que tá quase entre as 10 piores defesas da liga, sendo a 17ª na temporada, e o Toronto, sendo aqui a 5ª defesa. Eu gosto de trabalhar com boas defesas. O net rating dos Raptors é o 13º da liga, enquanto que o do Atlanta Hawks é o 16º. Então a gente tem aqui isso, o mando de quadra, os desfalques ali sendo interessantes e favoráveis ao Toronto Raptors, tudo isso corroborando um cenário para que eles vençam essa partida. Como eu disse, é muito mais sobre entender que vale a pena correr riscos. A gente já viu o Hawks fazer grandes jogos, mas muitas pessoas associaram isso ao Trae Young estar ou não dentro do time, mas eu acho que é muito mais profundo do que isso. É sobre o Porzingis e o quão ele vem sendo subestimado dentro dessa temporada. O Toronto Raptors venceu os últimos 3 encontros consecutivos contra o Atlanta Hawks, os 3 que aconteceram em Atlanta, na verdade os últimos 4 consecutivos também. Faz um tempo, né, que o mandante não vence. A última vez que aconteceu foi no dia 28/1/24, mas acho que chegou a hora. O Toronto já enfrentou nessa temporada o Atlanta, venceu aí por mais de 10 pontos de diferença, e acredito que hoje eles possam repetir essa dose. Beleza? Vamos falar agora aqui de Chicago Bulls e Charlotte Hornets. Aqui a gente tem diversas possibilidades interessantes. As assistências do LaMelo Ball, as assistências do Concacaf e a pontuação do Miles Bridges são as minhas preferidas, tá? Mas eu acho que o que tem a linha mais baixa aqui e tem uma recorrência melhor para pontuar bem contra uma defesa ruim é o Miles Bridges, tá? A linha dele tá em 18,5, vamos trabalhar com acima D. Eu fiquei surpreso porque eu achei que essa linha ia estar maior, apesar da sequência ruim dele, né? A gente teve 17 pontos contra o Cleveland, que é um time muito não favorável para jogadores como ele pontuar. Aí contra o Wizards aqui de fato foi uma decepção, mas contra o Orlando Magic, por exemplo, mais um rival não favorável para ele pontuar, e ele jogou só 7 minutos aqui contra os Bucks. Muita coisa justifica essa pontuação mais baixa dele, mas a média de 20 pontos na temporada até aqui é interessante. A gente tem aqui 3 dos últimos 4 ala pivôs que enfrentaram o Bulls sendo over. O Paulo Banchero é um cara que a gente tinha ali como, a gente até comentou, né, o jogador perfeito para pontuar bem contra os Bulls, mas faltava um pouquinho de consistência nele. Da mesma forma que o Banchero se recuperou naquela partida, o Miles Bridges pode se recuperar hoje também, tá? Nos últimos encontros contra o Chicago Bulls em 4, ele marcou mais de 18,5 pontos, e um dos que aconteceu nessa temporada ele marcou 32, a gente comentou aqui no YouTube que fazia sentido, e marcou 22 no outro jogo que aconteceu nessa temporada, então ele tá 100% over e greens ali contra o Chicago Bulls dentro dessa temporada. Por ser posse de bola, os Bulls, eles são uma das 10 piores defesas da liga, eles são também o segundo time mais rápido, então eles cedem muitas posses de bola por minuto. Quando a gente vai aqui em opponent shooting e tenta entender aqui a distância onde seus rivais mais pontuam, quando a gente coloca aqui a menos de 5 pés da cesta, o Chicago Bulls, eles são o time que mais sofrem pontos por jogo na liga. O Chicago Bulls, nesse momento da competição, para ala pivôs, que é a posição do Miles Bridges, eles são um dos mais vazados da liga. O único problema do Miles Bridges é que ele tem que entender que ele não é um shooter, ele não é um arremessador de 3, ele tem que parar um pouquinho com isso, tentar trabalhar um pouco mais por dentro, onde o Chicago Bulls, para a posição dele, é o time mais vazado da NBA. Então ele pode chegar muito bem nesse setor, pode completar pontes aéreas, principalmente vindo das mãos ali do LaMelo Ball, em um jogo corrido contra o rival muito vazado, para que ele possa pontuar bem. Mas ele precisa mudar um pouquinho essa atitude dele. Eu acho que essa tipo é que só vale a pena se você ficar de olho no ao vivo ali para trabalhar com um possível cash out ali, caso ele não esteja arremessando muito por dentro, ou então caso ele não comece muito bem. Seja um cash out com prejuízo mínimo, ou então com lucro mínimo também. Mas falando a respeito aqui do Concacaf rapidinho, é um cara aqui que tem 3,6 assistências de média, 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele foram over nas assistências contra esse rival, só que ele vem jogando como um ala armador nessa temporada até aqui, tá jogando aí na casa dos 30 minutos, coisa que o LaMelo não tá conseguindo, e nos confrontos contra os Bulls a gente também teve green ali nas assistências, onde ele completou para 9 e para 4, conseguindo mais de 3,5 em ambas as oportunidades. O Chicago Bulls, na temporada em geral, eles são
um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na liga, e para jogadores da posição ali do Conk-Knuckle, eles são dos 10 times que mais cedem assistências por jogo. Então, fica aqui um over em assistência como uma ótima dica para essa partida. Considerando que o Mason Plumlee não joga e também o Kalkbrenner não estará em quadra, a gente deve ter algumas dificuldades dessas assistências se encaixarem ali em relação a Pick and Roll Man, que é uma jogada na qual você converte assistências fáceis e na qual o Chicago Bulls é uma das piores defesas da liga. Só que isso também motiva a gente a acreditar que o Miles Bridges vai ser o grande responsável pela pontuação de garrafão desse Charlotte Hornets. Mas para esse tipo de jogada onde ele pode gerar algumas assistências fáceis, o Bulls é o quinto mais vazado da liga, sendo também um dos 10 piores aproveitamentos em jogadas de pick and roll man, o que pode facilitar a nossa vida. Então, olho nas assistências do Conk-Knuckle pode ser interessante. Geralmente, né, quando a gente tem dois jogadores com potencial de irem bem nas assistências contra um time que joga em posições parecidas, no caso o Knuckle e o LaMelo Ball fazem quase a mesma coisa ali, geralmente eu espero no ao vivo ver qual cara tá distribuindo mais passes, se a pontuação ali tá fluindo em relação aos caras no qual ele vem encontrando, e aí essas assistências vão disparar. Então mesmo que ele dê duas logo no começo do jogo e você não entrou no pré-jogo favorável a ele, quando a linha dele subir ali para 5.5, não tem problema, porque provavelmente ele vai assistir até o final do jogo, então vale a pena vocês verem qual cara que vai começar mais quente nas assistências para trabalhar com o over dele. Então, tanto o LaMelo como o Conk-Knuckle são interessantes. Mas o LaMelo, além de estar jogando uma média um pouquinho abaixo do Conk-Knuckle, ele está jogando aqui às vezes 25, 29, 28, 24, 23 minutos, ele tem uma linha mais alta. Então, por isso que eu ficaria mais de olho ali no rookie que vem jogando muita bola, tá? Contra o Chicago Bulls, por exemplo, ele foi over, né, o LaMelo nessa temporada, aqui nessa partida que aconteceu no dia 28/11. A gente tinha indicado no nosso grupo VIP, mas foi um pouquinho mais de raspão. E ele também foi over em assistências em 15 dos últimos 24 jogos que fez. Lembrando que 8 dos últimos 10 que enfrentaram o Bulls também foram over assistências. A gente adora trabalhar com isso. O Jeremiah Fears, o Anthony Black, o Kevin Porter Jr. foram indicações nossas. Aqui a gente tomou um head, mas não foi no Anthony Edwards, foi no Donte DiVincenzo. Mas, no geral, esse over em assistências contra o Bulls vem sendo muito lucrativo. Essas duas do Trae Young a gente pegou. Essa do Tyrese Maxey a gente trabalhou com as assistências de outro jogador, não foi dele, eu não me lembro se foi do AJ Congo ou se foi do Paul George, mas em geral, no médio e longo prazo, vem sendo um sucesso trabalhar com over em assistências aqui contra o Chicago Bulls. O único problema é decidir ali qual é o melhor jogador, qual dos dois armadores a gente vai trabalhar. Vamos ficar de olho no ao vivo. O LaMelo tem uma conexão melhor com o Miles Bridges, mas eu acho que o Conk-Knuckle em relação à minutagem, linha, etc., talvez faça mais sentido. Principalmente porque para armadores em específico não é sempre que o Bulls está lá no topo de times que mais serem assistências por jogo, beleza? Então fica aqui a dica da pontuação do Miles Bridges e das assistências ou do LaMelo ou do Conk-Knuckle. Falando a respeito de Spurs e Blazers aqui, a gente enfrenta um desafio, né? Porque a gente sabe que os armadores dos Spurs podem pontuar bem, mas o mercado ainda não abriu linha para alguns deles, vamos dar uma olhada. Stephen Castle, que não tinha as linhas abertas, abriu em 20 pontos aqui, né? É isso, deve estar em torno de 20 pontos. O De'Aaron Fox ainda não abriu. Vamos dar uma olhada no Hotwire para ver se eles vão estar à disposição aqui, né? Porque realmente a gente tinha ali no começo do dia o De'Aaron Fox como as linhas dele não abertas. E aqui os dois fazem sentido, né? O que a gente tem aqui no Betting Pros são os dois caras ali com linhas de 24.5. Acho que essa do Fox tá alta, tá? Aí a gente teria que usar a estratégia mesma de ontem, esperar no ao vivo, porque no primeiro quarto ele não pontua tão bem. E se ele fizer 4, 5 pontos no primeiro quarto, é muito pouco. Geralmente a linha dele vai baixar para 22.5, e aí sim é o momento de entrar, porque ele só pontua a partir do terceiro quarto em diante. No pré-jogo tem o Stephen Castle, que mesmo ali com o De'Aaron Fox pontuando bem, ele vem bem também, tá? Ele tá arremessando bastante, eu tô cada vez gostando mais desse jogador. 18 pontos de média. E bom, vamos tentar descrever mais ou menos o que vai ser aqui esse Portland Trail Blazers e como eles podem ser favoráveis para esses dois pontuarem bem, para depois a gente decidir o melhor. O Wembanyama não joga hoje, o Devin Vassell também não, então eles devem ter mais volume de jogo e responsabilidades. Pré-jogo eu gosto de 20 pontos do Stephen Castle, mas o ideal é trabalhar no ao vivo, tentar pegar em torno de 20 a linha do De'Aaron Fox também. Se o De'Aaron Fox não jogar, aí no pré-jogo essa linha de 20 pontos do Stephen vale bastante, tá? Mas por que a gente acredita nisso? Bom, quando a gente vai aqui para a jogada de pick and roll handler, que são jogadas nas quais os dois trabalham bem, o Portland é o segundo mais vazado da liga, sendo o quarto time com pior aproveitamento em defesa nesse tipo de jogada.
E o Stephen Castle vem batendo muito bem para dentro. Para quem já conhece o De'Aaron Fox, sabe que ele também faz isso muito bem, né? O Portland Trail Blazers é uma defesa ruim, que melhorou até recentemente, tá? Mas ainda é a 19ª da liga, e eles jogam no ritmo alto, o quinto mais rápido da NBA. Também são dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre em toda a NBA. E para point guard, eles são aqui nesse momento o sexto time mais vazado da liga. Só que eles também não cedem tantas bolas de 3 para essa posição, sendo um dos 10 que menos cedem. Por isso que eu gosto desses caras que batem para dentro para pontuar bem contra o seu rival. Vamos falar primeiro aqui do De'Aaron Fox e depois a gente parte para o Stephen Castle. O De'Aaron Fox tem média de mais de 24 pontos nos jogos sem o Wembanyama na temporada. Ele foi over em 15 dos 25 jogos que fez, tem média de 21.8. Por isso eu acho que essa linha de 24.5 é exagerada para pré-jogo. Não dá para bater. Ontem ele parou em 24, mas eu avisei para vocês. Esperem no ao vivo. É mais interessante, tá? Ontem ele teve 19 arremessos, enquanto que o Stephen Castle ele teve 17. Então a gente não tem nenhum sintoma aqui de que algum se segurou para o outro brilhar no jogo seguinte. O De'Aaron Fox joga na posição de 8 dos últimos 10 que enfrentaram o Blazers foram over na pontuação. E o Stephen Castle ele também é lido aqui como armador, então a gente vai ter um número parecido. Exato, 8 dos últimos 10 também foram over na pontuação, vários deles ali batendo na casa dos 25 a 30 pontos, o Shake foi under, bateu os 30 ali também. Então, cara, os dois são interessantes, é muito difícil a gente decidir qual que é a melhor opção, mas a gente tem o Stephen Castle que geralmente ele já começa a arremessar a partir do primeiro quarto. Isso que ele tem de vantagem em relação aqui ao De'Aaron Fox. Então vamos colocar aqui alguns filtrinhos, vamos colocar aqui times, vamos colocar San Antonio Spurs, e a gente vê aqui quem costuma arremessar mais no início do jogo. Bom, a gente tem que colocar o filtro aqui também em quartos, né? First quarter. A gente tem aqui, bom, o Stephen Castle arremessando o segundo maior número de chutes da equipe, 3.8. O De'Aaron Fox também tá ali, então não tem tanta diferença assim. Mas o Stephen Castle pontua melhor, 5.2 contra 4.4. E a gente tem aqui o Stephen Castle arremessando mais vezes perto da cesta, né? Já que o De'Aaron Fox arremessa 1.8 bolas de 3 do perímetro dentro desse recorte. Vamos pegar um resumo aqui por data, então vamos pegar aqui nos últimos 10 jogos para poder ver se tem alguma diferença também. E bom, nos últimos 10 jogos o Castle é o maior pontuador da equipe do San Antonio Spurs em primeiro quarto na liga. Ele tenta 4.5 arremessos por jogo, o Fox tenta 3.6 e ele tem um aproveitamento melhor também em geral e também no território triplo. Ele consegue aqui 38.5 das bolas de 3 contra 28.6. Bom, é isso, né? Se você for trabalhar ali numa casa de aposta que não te permite trabalhar com cash out, vai no Stephen Castle e nos 20 pontos dele ali. Mas se você gosta de trabalhar uma casa de aposta que permite você fazer entradas no ao vivo, tenta pegar ali uma linha de 21, 22.5 do Fox para trabalhar com acima de. Os dois são interessantes e acho que o ao vivo vai definir qual que é a melhor opção. A gente acredita no San Antonio Spurs pontuando bem. A linha tá muito baixa para eles vencerem, não acho que vale o risco aqui. Então vamos trabalhar no próximo jogo que a gente vai indicar para vocês. Lembrando que os jogos que a gente pula são de análise exclusiva do VIP. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. E para garantir os nossos palpites exclusivos, chama lá no WhatsApp. Bora falar de Warriors e Jazz, porque aqui a gente pretende trabalhar com Stephen Curry, né? A gente tá falando aqui de um Jazz no qual ele costuma deitar. Tanto o seu over em pontos vale a pena, quanto o seu marco ali de bolas de 3. A gente tem ali para pelo menos 5 bolas de 3, 1,76. A linha dele ali 76, é isso, né? A linha dele de 3 pontos ali tá pagando isso. E de pontuação teria que colocar ali 30 pontos para valer o risco. Eu prefiro trabalhar só com as bolas de 3 dele, tá? Porque ele vai ter muito volume em casa contra o Jazz, que é um time que cede muitas bolas triplas. Além deles serem aqui o quinto time mais vazado para armadores, eles são o segundo que mais cede bolas de 3 para essa posição em toda a NBA. O Stephen Curry costuma ir bem contra esse adversário. Vamos pegar os números dele mais recentes aqui no Betting Pros. Porque eu lembro que a gente teve um green muito tranquilo ali, né? Que, pô, rendeu uma grana pra gente em relação às bolas de 3 dele contra esse adversário. O Utah Jazz é um dos times mais vazados da liga. Eles, por serem postos de bola, sofrem muito e jogam num ritmo alto também, principalmente por conta da sua defesa de perímetro ruim. Eles são a pior defesa nesse momento e também jogam no quarto ritmo mais alto, cedendo muitas posses de bola por minuto. O quarto pior aproveitamento em defesa de perímetro na liga e sendo também número de bolas de 3 cedidas por jogo, o time que mais cede bolas triplas por jogo na liga.
com diversos arremessadores que não são tão bons ao seu redor ali, o Curry deve puxar a responsabilidade nessa linha de 3 pontos, com Jimmy Butler e também ali com Draymond Green na escalação. Eles devem muito mais servir ou pontuar por dentro do que serem arremessadores de 3. O Stephen Curry tem, em média, aqui de bola de 3, 4.8 por jogo. Aqui contra o Jazz na temporada, o Curry fez 6 bolas de 3 mesmo, jogando 29 minutos, foram 31 pontos, né? Dá pra esperar no ao vivo também essa bola de 3 dele baixar. Geralmente ele arremessa desde o começo, mas quando no começo cai, geralmente elas começam a cair ali no segundo e principalmente terceiro quarto, tá? Onde ele costuma matar o jogo. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele foram over em bola de 3 contra esse adversário. E, cara, muitos aqui conseguiram ser over com sobras, né? A gente tem aqui linhas de 0.5 indo para 3, de 2.5 para 6, 1.5 para 5. Imagino que o Curry não pode fazer aqui, lembrando. E repito, dá para esperar no ao vivo baixar para 3.5 para trabalhar com acima desse no primeiro quarto, ele errar bastante, não tem problema, porque o Curry é um cara que não se importa, né, com o aproveitamento. Ele vai continuar chutando até o final para conseguir esse acima dele, beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência, ó. Seja um membro do canal, o botão tá aqui embaixo, ajuda demais, chegamos a 16 membros, quero agradecer muito vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos e lives exclusivas também, como retribuição por apoiarem o nosso projeto. Muito obrigado pela sua audiência, falou!